Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pamela Peter Levitz, sou psicóloga clínica, especialista em atendimento familiar e casais e suicidóloga, certo? Então, para quem não me conhece, apresentada. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim falar de um assunto muito importante, porém bem distorcido nos dias de hoje, que é sobre ansiedade. Eu tenho certeza que você já ouviu falar várias teorias sobre ansiedade. Por exemplo, que a ansiedade é antecipação do futuro, que é sofrer sem necessidade, sem ter certeza se vai acontecer ou não. Tudo isso você já ouviu falar sobre ansiedade, porém você já até está se tornando um PhD em ansiedade, mas não sabe o que fazer para combater esse mal terrível que é a ansiedade. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar justamente sobre isso. Vou repetir algumas coisas que você já conhece sobre ansiedade, porém irei falar algumas novidades que eu tenho certeza que você nunca ouviu em nenhum outro vídeo. Porque são concepções que eu fui adquirindo ao longo dos anos com os estudos, observando os pacientes e pude perceber que enquanto eu não cheguei nessa raiz que eu vou falar para vocês hoje, eu não consegui ajudar definitivamente os meus pacientes. Então, a partir do momento que eu entendi a raiz da ansiedade, a raiz que vem do coração, né? Eu não era eficaz nos tratamentos. Então, acontecia um certo alívio momentâneo, a pessoa ficava bem por um tempo, porém, conforme o tempo passava, ela voltava com os mesmos sintomas, com os mesmos medos, com as mesmas angústias e como se ela nunca tivesse feito tratamento em nenhum momento da vida. Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Fique até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. O meu maior propósito é edificar a sua vida, é contribuir com a sua vida. E para que isso aconteça de uma maneira muito eficaz e significante, eu preciso que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aqui no YouTube, se inscreva no canal. Assim você me ajuda a alcançar o meu objetivo de me aproximar cada vez mais das pessoas, levando a palavra de Deus para dentro dos lares, para dentro dos corações, dos relacionamentos, e você vai fazer parte desse time, dessa guerra que é viver neste mundo. Então, não deixe de contribuir para que essa mensagem, esse ensino alcance o maior número de pessoas possível. É bem simples, enquanto você está assistindo é só apertar o joinha, nada além disso. E se inscrever no canal caso não seja inscrito, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu gosto de fazer algumas ilustrações, eu vou fazer com vocês aqui hoje. Para começar, a palavra ansiedade, ela tem um significado. Ansiedade. Vamos ver se vai ficar visível aí para vocês, ó. A palavra ansiedade, tá certo? Se vocês perceberem, a palavra ansiedade, ela começa com ânsia. Ânsia. Tá vendo aqui? O começo dela é ânsia. O que isso significa? Ânsia. É da palavra latim que vem exatamente para dizer sobre antecipação. Então, a própria palavra em si já começa a explicar o que significa ansiedade, que é essa ânsia, essa antecipação ruim de que algo ruim vai acontecer comigo, né? Ou com alguém que eu amo, ou alguma coisa que eu prezo muito, que eu tenho e que eu não quero perder, né? Então, ânsia, quando você sente ânsia de vômito, você já sabe que algo ruim vai acontecer. E a gente fica tentando evitar, né, que o vômito venha. Ai, não quero vomitar, eu não gosto. Mas antes disso, você está sentindo ânsia. Então, a ansiedade é exatamente isso. A ansiedade é essa ânsia antecipada, tá certo? Que faz com que você sofra. Existem vários níveis, tem pessoas que sofrem um pouco, tem pessoas que sofrem muito, tem pessoas que por conta da ansiedade começam a desenvolver uma série de psicopatologias. Aí que tá um detalhe muito importante.
Talvez você use o termo eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Para começar, eu já quero quebrar isso na sua vida. Você não vai dizer nunca mais eu sou ansioso. Você vai dizer eu estou ansiosa, não eu sou. Porque a partir do momento que você diz eu sou, você está concluindo, concretizando que isso faz parte da sua personalidade e não há mais nada do que você possa fazer. Então não faça isso, porque conforme você fala, o seu cérebro ouve novamente. E ao ouvir, ele capta a informação como algo que ele precisa absorver. E aí você vai ficando cada vez mais ansioso, ou outros termos também. Ah, porque eu sou depressiva. Não, eu não sou. Eu estou num momento difícil da minha vida. Agora eu queria fazer uma perguntinha para vocês pensarem. Vocês têm feito esse tipo de fala? Ao invés de falar eu estou, automaticamente falamos eu sou? Você já disse isso alguma vez? Se você já disse, não tem problema. Agora que você tem consciência desse erro, o importante é você não fazer isso nunca mais, ok? Então, primeira tarefinha aqui para nós. Eu não sou, eu estou, tá certo? O verbo estar significa que eu estou transitando. Agora, eu estou não significa que eu permanecerei, tá certo? Então tá. Primeira lição: ansiedade é uma ânsia, uma antecipação de algo ruim. Interessante, né? Por que nunca é algo bom? Porque a ansiedade não antecipa coisas boas na minha vida. Mesmo quando nós vamos concluir um projeto, ou quando nós estamos com uma proposta de emprego, aí a ansiedade vem, ela tira esse brilho, ela tira essa alegria de poder usufruir, né, de um bem que está por vir. Por quê? Eu quero que hoje você entenda sobre isso. Porque a ansiedade tira o brilho das coisas. Por que ela me faz sofrer antes? E às vezes acontecem coisas tão boas e por conta dessa bendita eu não pude usufruir daquilo. Ou não consegui curtir como eu poderia ter curtido caso eu não tivesse ficado tão ansiosa. Não é mesmo? Mas por quê? Nós vamos falar disso agora. Eu vou fazer um desenho aqui e eu já vou adiantando que eu não sou desenhista, ok? Desenho não é a minha área, mas é um desenho muito importante que eu vou fazer para vocês. É um desenho conhecido. Provavelmente quando você estava na escola, você fez esse desenho várias vezes, né? E eu estou relembrando ele aqui hoje. Eu irei fazer para vocês aqui esse desenho super conhecido, a simbologia da ansiedade. Eu poderia ter pegado algo pronto na internet, uma imagem pronta? Sim, eu poderia. Mas e a graça da originalidade, onde fica, não é mesmo? Então, eu resolvi fazer aqui para vocês, ao vivo e a cores, esse desenho magnífico. Pera aí, tô acabando, tá? Fica tranquilo. Então, o símbolo da ansiedade, para que você entenda o que está acontecendo com você, que sofre desse mal terrível, que é a bendita da ansiedade, eu já sofri horrores com ansiedade. Hoje ela não me pega mais, graças a Deus. E quando ela começa a pegar, eu já dou um jeitinho para ir embora. Olha só, ela poderia ter ficado um pouquinho melhor, mas... enfim. Eu desenhei uma árvore. Veja bem. Essa árvore é o seguinte, eu não quero que você repare no aspecto da árvore, pelo amor de Deus, mas nas partes dessa árvore. Então, veja bem, do que uma árvore é composta? Ela é composta por raízes, ela é composta por um tronco, acima ela é composta por galhos e frutos, que é onde está a copa, certo? Se não for frutos, são flores, que não deixa de ser o fruto da árvore. Porém, existem árvores frutíferas e árvores que só dão flores, ok?
Então, o fruto é indiferente se é uma planta ou se é algo para comer. Olhando para essa árvore, ou imaginando uma árvore mais bonita na sua cabeça, né? Por favor. Eu queria que você pensasse aí em qual parte desta árvore está a ansiedade. Vamos supor que essa árvore é você, é a sua vida. Então, qual parte da árvore está você? Está a ansiedade, desculpa. Tá? Está na raiz? Está no tronco? Ou você acha que a ansiedade é um fruto da sua vida? Ela está nos galhos? Normalmente, quando eu faço essa pergunta em consultório, as pessoas assim sempre oscilam em duas respostas, ou falam que está no tronco, ou falam que está no fruto, né? Que faz sentido, claro, se você for parar para pensar, faz um certo sentido porque que a pessoa chegou a essa conclusão. Porém, eu te digo, a ansiedade está aqui, ó. Vamos ver se você pensou certo, se você acertou. Prometo que da próxima vez eu faço uma animação mais bonitinha. Ela está no tronco. A ansiedade está no tronco. Mas o que isso tem a ver? Você tá ficando doida? O que tem a ver a ansiedade no tronco? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que a ansiedade é a causa dos seus males, que a ansiedade está na raiz dos problemas. Se eu não tivesse tido ansiedade, eu não teria sido tão impulsiva naquela fala. Se eu não tivesse sido tão ansiosa, eu não teria terminado aquele relacionamento de forma tão repentina. Se eu não tivesse ficado tão ansiosa, eu não teria me dado tão mal naquela entrevista de emprego. Se eu não tivesse ficado ansiosa, então, normalmente as pessoas atribuem à ansiedade responsabilidades de mazelas na sua vida. E é aqui que eu vou mudar a sua cabeça hoje. A ansiedade, ela vem no tronco, porque antes da ansiedade, eu quero que isso fique bem claro. Antes da ansiedade, existem coisas dentro de você que fazem com que você desenvolva ansiedade. Então você percebe que a ansiedade ela vem depois. Antes acontecem algumas coisas que estão na raiz. Então pensa bem. O jeito que estiver essa raiz, a qualidade dessa raiz, se é uma qualidade saudável, se é uma raiz saudável, bem cuidada, se a terrinha aqui ao redor é uma terra orgânica boa, adubada. Então, a qualidade dessa raiz, que é o seu coração, ok? Vai determinar se esse tronco está com uma boa qualidade, se esse tronco tem vitaminas o suficiente para desenvolver bons galhos e, consequentemente, dar frutos. Deu para entender? A questão é, normalmente os terapeutas, eu muitas vezes no passado, graças a Deus, não é mais um mal que me atinge. Os terapeutas normalmente eles trabalham aqui, ó. Eles esquecem da raiz. Aí o que acontece? Você vem aqui nesse tronquinho, você trata ele, você passa remedinho nele, você deixa ele bem bonito, a casquinha volta a crescer nos machucados, né? Aquelas pessoas que colocam prego nesse tronco para pendurar alguma coisa, ou aqueles casais que gostam de machucar o tronco riscando, escrevendo os nomes. Então você consegue fazer uma boa limpeza para que essa árvore se recupere aqui no tronco, né? E ela volte a ter um aspecto bonito. Porém, não dura. Não dura. Por que não dura? Você não tratou a raiz. Uma pessoa, não quero mais essa árvore no meu quintal. Está me atrapalhando, está ocupando espaço, quero fazer uma outra coisa aqui, vou arrancar essa árvore. Como que você elimina definitivamente essa árvore? Cortando o tronco? De jeito nenhum. Se você pegar e cortar o tronco de uma árvore, vai passar o tempo, esse tronco ele vai brotar novamente. Não é assim? E essa árvore não vai deixar de existir no seu quintal. Por quê?
Porque ela tem raiz. Ela tem raiz. Outro detalhe importante, que é um equívoco que talvez você já tenha cometido na sua vida. As pessoas acham que para resolver o seu problema, elas precisam simplesmente cortar o problema da sua vida. Olha que fácil. Se eu tenho um namorado que me faz mal, eu termino com ele. Se eu tenho um casamento ruim, um casamento que eu não estou me dando bem mais com meu marido, eu me separo. É tão fácil hoje se divorciar, não é mesmo? É tão fácil, é só ir lá no cartório, agendar o dia, ir lá, assinar os papeizinhos e acabou. Hoje em dia tá mais rápido e fácil separar do que casar, não é? Se eu tenho uma amizade tóxica que só se aproveita de mim e me faz mal, eu simplesmente paro de falar com essa pessoa e tá tudo resolvido. Não é assim no que normalmente as pessoas acreditam? Pois é, tá errado. Por quê? Você termina o seu casamento, você casa de novo e você passa a sofrer de novo no seu casamento. Ou às vezes até pior. Você termina aquela amizade com aquela pessoa e você arruma outros amigos completamente tóxicos que só aproveitam de você. O que adianta você simplesmente eliminar da sua vida? Gente, eliminar problemas não é a solução, entende? Eliminar problemas não vai ajudar você a se livrar da ansiedade. Você tem que tratar o problema. Você tem que entender a raiz do problema. A Bíblia fala, é do coração que provém as fontes da vida. Então, o seu coração, ele atua como um filtro. Entende? Pensa no filtro. Então, se o meu coração está legal, está em dia, a minha fala vai ser legal. As coisas que eu olho, vou olhar com um olhar diferenciado, um olhar leve. O que eu ouvir não vai entrar de uma maneira distorcida, de uma maneira que eu ache que está me ofendendo, me magoando, tal. Então, o nosso coração é o nosso filtro. Dependendo de como está o nosso coração, vai influenciar significativamente na forma como eu vejo, na forma como eu manejo o mundo. Então, meus queridos, minhas queridas, não adianta simplesmente cortar o problema da sua vida. Você tem que tratar do problema. Pamela, então o que você está querendo dizer? Eu vivo num casamento ruim, que meu marido me maltrata, em que meu marido me humilha, né? Eu estou num emprego em que eu me sinto humilhada todos os dias, um emprego que me escraviza, que me faz passar por situações constrangedoras na frente das pessoas. Então você está dizendo que não adianta mudar de emprego, que não adianta mudar de marido, que tudo vai continuar do mesmo jeito? Sim. Por quê? Porque você não tratou a raiz. Eu pretendo gravar um outro vídeo que eu vou fazer um spoiler pequenininho aqui, que eu vou contar para vocês a diferença entre sentimento e emoção. Esse vídeo vai ser bem ilustrado para vocês essa questão de que a culpa é sua, entende? Mas é no bom sentido, para que você crie consciência dos seus atos e melhore eles. Nada é melhorado se você não ter consciência. Então, o que acontece? Sim, por que a resposta é sim, meus queridos? Porque você não tratou a raiz. Por que você se sente tão humilhada? Por que você se sente tão injustiçado? Por quê? Não que talvez aquela pessoa realmente não esteja te fazendo mal. Eu tenho certeza, isso já aconteceu comigo. As pessoas nos fazem mal, sim. As pessoas influenciam. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. O seu contexto, as pessoas com que você vive, elas te influenciam, sim. Porém, elas não te condenam. Ok? Deu para perceber? A família que você cresceu, que você foi criado, ela te influencia sim, mas ela não te condena. Se você cresceu num lar hostil, uso de drogas, pancadaria, álcool, vícios, pornografia, se você cresceu nesse lar, você vai ter influências ruins dentro de você? Vai. Vai ter lembranças tristes? Vai. Mas não te condena. É isso que eu quero que você entenda hoje, né? Então, se você terminar um casamento porque esse casamento te faz mal, ou porque você não conseguiu alcançar os objetivos que você sempre sonhou nesse casamento, e você se casar com outra pessoa, você vai repetir o modelo. Você vai continuar sendo infeliz dentro de um relacionamento, tá certo? Então,
raiz é o ponto-chave aqui. Ok, Pamela. Então, qual é, agora é o tchananã. Qual é a raiz da ansiedade? O que tá aqui embaixo, nessa raizinha aqui, que me faz ter ansiedade e isso trazer frutos ruins na minha vida? Então, veja bem, eu vou contar, tá? Eu não vou ficar 10 horas aqui, não. Eu vou contar. Então, a ansiedade, ela influencia nos meus galhos. Esses galhos aqui, ó, cada um vai pender para um lado, dependendo da história de vida, dependendo das predisposições genéticas, você vai desenvolver algum galho. O que são esses galhos? Por exemplo, quadros de ansiedade, toque, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, fobias, fobias de vários tipos, agorafobia, né? É, todas aquelas transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, que são todas psicopatologias que se enquadram dentro desse conjuntão da ansiedade, ok? Então, cada um vai pender para um lado. Cada um, e o que vai determinar isso é a sua história de vida e as suas predisposições genéticas, ok? E os frutos ou flores significa aquilo que esse transtorno traz para minha vida de prejuízo, de consequências, de dores, né? Então, para você ver que para tudo sair bem, a raiz tem que estar bem. Se a raiz não estiver bem, já era. Então, vamos lá. O que está na raiz da ansiedade? Uma palavra bem pequenininha e que faz um estrago gigantesco. Medo, insegurança. Medo, insegurança. A palavra-chave que está na raiz da ansiedade são os seus medos. É a sua insegurança sobre você mesmo, de quem você é, o seu potencial, aonde você vai chegar, de que forma você vai chegar. Você não acredita em você. Deu para entender? Você não acredita em você. Você não acredita que você seja capaz de conquistar as coisas. Você não acredita que você consegue sair desse casamento ruim, tóxico, manipulador, abusivo e conseguir construir uma família de verdade como você sempre sonhou. Você não acredita. Você acha que você merece tudo isso que você está passando. Porque a pessoa ainda faz um favor de ficar com você, não é assim? Medo e insegurança. Você não acredita em quem você é. É por isso que a ansiedade te pega. Ela te pega porque você não acredita em você. Você não se acha capaz o suficiente para atingir um projeto grande. Você não se acha capaz o suficiente de ser uma pessoa boa, de ter reconhecimento, de ter amizades verdadeiras. Você não se acha no direito de ser amada por alguém de verdade. Você não se acha no direito de ser respeitada pelos seus filhos. Então, o problema, meu querido, minha querida, está em você. A raiz disso é você não acreditar. A raiz disso é você ter medo de que todas essas coisas podem acontecer. Então, por você ter medo, você desenvolve ansiedade e todos os seus comportamentos vão sendo reflexos dessa insegurança, desse medo de alcançar as coisas. Por que você não vence a ansiedade? Você não vence a ansiedade porque você ainda não mudou a concepção que você tem de si mesmo. Enquanto você não mudar a concepção que você tem de si mesmo, de quem você é, para onde você vai, enquanto você não quebrar essas crenças disfuncionais que o seu modelo familiar, que as experiências da sua vida fez você concluir o tão lixo que você não vai se libertar da ansiedade. Isso não é praga, isso não é profecia, isso não é nada. Isso é realidade. Deu para entender? Então, enquanto você não mudar a concepção de si mesmo, você não vai se libertar da ansiedade. Não vai. É triste, mas é real. Aceita que dói menos, aí quem sabe você começa a dar um up na sua vida e mudar os rumos. Mas, Pamela, como que eu mudo essas concepções de mim mesmo? Como? Me fala como. Primeiro, isso é ação.
tem que sair do pensamento. Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, eu sou boa, eu sou boa. Essas técnicas de coach que fica fazendo você olhar pro espelho e falar, eu sou linda, eu sou linda, eu sou maravilhosa, as pessoas me amam sim. Não vai resolver nada. Você tem que partir para ação. Você tem que caçar evidências de que isso é verdade. Então, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa insuportável, que ninguém gosta de mim e que eu não sou digna de amor de ninguém. Então, eu não saio da minha casa, eu me tranco no quarto porque aqui ninguém vai me ver e aqui eu vou ficar excluída desse mundo cruel e insano aí fora. Não, meu querido, minha querida, não. Você vai começar a fazer coisas para que as pessoas vejam o quão legal você é. E através dessas evidências você vai começar a mudar a concepção de si mesmo. É ação. Ação. Pamela, eu não tenho força. Palavra que eu escuto toda semana. Eu não tenho força. Primeiro, a força não vem de você, a força vem do alto. A partir do momento que você começar a dividir essas angústias com quem é o dono dela, você vai ter força. E a força, ela vem depois. Esse é o problema. Não é do coração que provém as fontes da vida. O coração está machucado. Você não vai poder depender dele para você sair do lugar. É a mesma coisa eu falar assim para você, com as duas pernas quebradas em cima de uma cadeira de roda. Sai correndo daqui. Levanta dessa cadeira e sai correndo. Você está com as duas pernas quebradas. Aí você fala, eu não consigo sair daqui, Pamela, eu estou com as pernas quebradas. Aí o que eu faço? Eu vou lá, chamo outro aleijado e eu coloco ele do seu lado e falo assim, vai com ele te ajuda. Vai adiantar alguma coisa? Vai ajudar você a sair do lugar? Não! Então você não pode depender do seu coração. Você está quebrado, seu coração muito mais. Né? Então você precisa fazer para sentir e não sentir para fazer. Anote isso. Pelo amor de Deus, anota isso aí em qualquer lugar, no bloco de notas do celular, no papel, onde anota. Você não pode esperar sentir para fazer. O sentir vem do coração. Você precisa fazer ação para sentir, ok? É isso. Então vamos lá. Como que eu mudo? Como que eu me liberto dessa graça, dessa ansiedade? Você tem que entrar no seu interior, olhar todas as crenças disfuncionais que você construiu de si mesmo. Tudo que um dia alguém te falou, você acreditou e vestiu a camisa. Todos os seus fracassos, os seus tombos que você levou, dói, cai, machuca. Porém, dali ocorreu uma lição. E qual foi a lição que você tirou daquele tombo? Qual foi a experiência que você adquiriu dali? Ou você simplesmente caiu e lá ficou e tá lá até hoje? Aí não vai mudar, meu filho. Aí não vai conseguir se libertar da ansiedade nunca. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Enquanto você tiver esse pensamento distorcido de si mesmo, enquanto você não cuidar de si mesmo, não me venha falar que você vai cuidar do outro, tá bom? Enquanto você não se olhar, outro detalhe, enquanto você não entender os seus limites, as suas limitações, todos temos limites, você não vai melhorar da ansiedade. Então não vou ficar aqui ensinando coisas científicas da ansiedade, porque o autor fulano de tal, blá blá blá. Não vou. Eu quero que você se liberte dessa praga hoje. Então, eu quero deixar aqui para vocês 2 versículos que eu amo e que fala da ansiedade. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ou seja, a força que você não tem, ele tem. A força que você não está conseguindo encaixar em lugar nenhum, peça. Meu filho não tem porque não sabe pedir. Então peça essa força para Deus, ele vai te dar. E a sua força mundana, humana, ela vem depois do que você começar a fazer. São 2 forças aqui que eu estou falando. A sua e a de Deus. A gente não sai do lugar porque a gente fica só dependendo da nossa. Um outro versículo maravilhoso. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Olha que interessante esse versículo.
Se você afastar a ansiedade de você, você vai acabar com o sofrimento do seu corpo. Psicossomática, somatização, o corpo pagando o preço das coisas emocionais. Fibromialgia, dores nas articulações, psoríase, feridas, coceira, todas essas doenças que são acarretadas devido a um acometimento emocional. Você viu como que a Bíblia é moderna, né? Então afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu coração. Pois a juventude e o vigor são passageiros. Às vezes a gente sofre, a gente pena, a gente não sai do lugar com medo de perder alguma coisa. E tudo que a gente está fazendo é perder. O tempo passa, o tempo voa, a beleza vai embora, o vigor vai embora. E o que eu fiz da minha vida? Nada. Sofri a vida inteira que não condenado, não conquistei nada. E quem que é o autor da sua vida, meu filho? Não é o tio, não é o vizinho, é você. Então, se você não escrever a sua história, ninguém vai escrever para você, tá? E esse versículo que eu acabei de ler está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. E para fechar e finalizar, porque já fizemos 30 minutos de vídeo, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Os dias são maus, meus queridos. Aquele negócio que a vida é bela, a gente que estraga ela, não é bem assim, não. Porque se a vida fosse tão bela, a gente não aprenderia, a gente não amadureceria, nós não teríamos experiências para mudar para melhor. Só que assim, viva cada dia o seu próprio mal, não coloque mais mal nisso. Esse é o problema. A gente tem a tendência de colocar mais mal do que já tá ruim, entendeu? Então, viva cada dia o seu próprio mal. E faça diferença na sua vida. Vai agora quebrar as crenças disfuncionais que alguém falou um dia pra você. Ou às vezes um pai, uma mãe, ou um marido. Quebre isso e faça diferente. Ok? Se você não entendeu nada do que eu falei, volta esse vídeo desde o começo e ouve tudo e anota tudo. Porque eu estou te dando informações práticas para você se libertar dessa ansiedade. Você está falando com uma ansiosa nata. E todas as vezes que ela vem me pegar, eu vou lá na raiz e falo, peraí, qual é a raiz dessa bonita aqui? E aí eu já corto o mal pela raiz. Já ouviu esse ditado? Corte o mal pela raiz? Olha como que os antigos eram sábios e a gente não aproveitou eles. E esse último que eu li está em Mateus 6,34, ok? Então, se esse vídeo contribuiu com a sua vida, faça com que ele contribua com a vida de outros. Eu não me conformo. Às vezes a gente vê lá no YouTube, não sei quantas mil visualizações. 200 likes. Puxa, então, se isso contribuiu com a sua vida, passe isso adiante. Passe para quem você ama, passe para quem você está vendo morrer lá na ansiedade, perdendo pessoas, perdendo coisas, perdendo momentos, e edifique a vida dessa pessoa. Tá certo? Então,